Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Coisa linda, graça e paz, igreja. Glória a Deus. Pode assentar. Vamos passar agora para o nosso momento de ministração da palavra. Hoje foi incumbido de ter essa missão de estar trazendo uma palavra que, assim como ela ministrou o meu coração, eu creio que de alguma forma ela vai alcançar e vai ministrar a sua vida e o seu coração também nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos abrir comigo lá no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, do verso 10 ao verso 16, nós vamos ler inicialmente. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, só para poder entender um pouquinho melhor o texto, para a gente sequenciar. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao verso 16. Nós vamos ler um pouquinho, alguns trechos um pouquinho longos da palavra, mas eu creio que o Senhor ele vai te ministrar, vai ministrar o seu coração à medida da leitura também, amém? No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Vamos ler só até aqui o 9 mesmo. Curve sua cabeça por um momento, vamos orar? Pai, nós queremos apresentar diante de Ti este momento da palavra, Tua santa palavra, Deus. Espírito Santo, nós Te damos total liberdade para fluir em nosso meio. Que o Senhor venha estar trazendo entendimento e compreensão da Tua palavra aos nossos corações e à nossa mente. Pai, eu apresento a minha vida diante de Ti agora, Deus. Que não seja eu, o Renan, ministrando, ó Pai, mas que deste momento em diante o Teu Espírito flua com total liberdade através da minha vida, Deus. E aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado, aquilo que o Senhor preparou para essa noite, que o Teu propósito, a Tua palavra venha alcançar cada coração aqui, que está aqui presente, ó Deus. Cada coração que está nos assistindo também, ó Deus. É assim que nós oramos, ó Pai, e apresentamos este culto, esta palavra diante de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, glória a Deus. Trazer um pouquinho de vida para esse culto. Glória a Deus. Aleluias, é isso. Me ajuda aí com os brados, com o júbilo, que a gente tá em pouquinho, mas a gente faz barulho.
Como de costume, nós estamos seguindo uma sequência de cultos, de ministrações nas quintas-feiras, de aprendendo com alguns homens e mulheres, alguns personagens bíblicos. E hoje, dando um pouquinho nessa sequência, com base nesse texto que nós lemos, nós vamos estar falando um pouquinho de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O tema que eu tenho proposto para hoje é Aprendendo com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o subtítulo dessa ministração, Fidelidade gera honra. Se você anota, que você guarde esse título aí, Fidelidade gera honra. Como nós lemos aqui no texto, essa passagem, nós estamos falando de três jovens hebreus que eles foram levados cativos para a Babilônia. Eu não vou discorrer muito a história, porque a história deles é um pouquinho longa, eu vou me atentar em alguns pontos principais, mas aqui nós estamos tratando desses três jovens hebreus que foram levados cativos para a Babilônia. E quando eles foram levados cativos, aqui como diz no verso 7, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Esses três jovens, eles tiveram os seus nomes mudados. Se nós formos olhar na história, na cultura, no contexto daquela época, o nome ele era algo muito importante. Os nomes eles tinham alguns significados, ele carregava algo. Não era simplesmente, meu filho vai ser Renan, é Renan porque é Renan. Não era basicamente assim, havia alguns significados, havia algo por trás. E naquela época havia muitos nomes direcionados e designados até mesmo para glorificar a Deus. Se nós formos pegar a origem dos nomes, Ananias, que se tornou Sadraque, o nome dele tinha o significado de Jeová, Deus tem sido gracioso. Misael, que virou Mesaque, que teve o seu nome mudado para Mesaque, quem é igual a Deus. E Azarias, o seu nome tinha um significado de Jeová tem ajudado. E essa troca de nome, esse contexto de troca de nome, era algo comum naquela época. Eles tinham essa prática comum de mudar o nome. Em alguns casos, geralmente, indicava até uma nova fase da vida das pessoas. Só que, além de indicar uma nova vida, uma nova fase na vida das pessoas, quando esses homens, essas mulheres, eles eram levados cativos, eles eram levados como os escravos, o que os reis faziam? Eles faziam essa troca de nome para quê? Era uma forma deles demonstrarem poder e autoridade, deles já começarem mostrando quem mandava ali. Então eles faziam essa troca de nome, e por isso que esses jovens, eles tiveram esses nomes, porque esses reis, eles queriam fazer essa mudança, e o nome deles, eles referiam a Deus. E o povo babilônico, se nós olharmos naquela época, eles tinham seus inúmeros deuses. Então, à medida que os seus nomes eram mudados, eles tentavam tirar o foco. Porque a partir do momento que eu tenho meu nome, Renan, e meu nome é algo que designa a Deus, que adora a Deus, sempre que eu escuto o meu nome, eu vou me lembrar, vou me relacionar a Deus, eu vou me direcionar, vou ter como lembrança que a minha vida é para adoração a Ele. E a partir do momento que isso é alterado, não digo nem alterado, eu digo adulterado mesmo, isso é uma forma que o inimigo até usa, trazendo para o nosso contexto, para o nosso dia, de tentar mudar o nosso elo e a nossa conexão com Deus, fazendo com que a gente perca a nossa identidade. E basicamente naquela época, pelos reis, isso era muito usado. Essa mudança de nome, ela tinha sido projetada, talvez, isso não é algo 100% concreto, mas os estudos, tudo, a palavra leva a nós entendermos isso, que tudo isso foi projetado para que Ananias, Azarias e Misael eles pudessem esquecer das suas origens e a partir daquele momento ter uma nova vida com aquele povo babilônico. Vocês estão comigo até aqui? Amém, glória a Deus. E isso foi feito na vida desses jovens. Eles tiveram seus nomes mudados. Mas eu quero que você discorra, que você acompanhe comigo na palavra, que tudo que possam fazer para mudar o seu nome, para mudar o nome desses jovens, a partir do momento que eles estão firmados em Deus, isso não serve de nada, não adianta de nada. E hoje eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, e eu quero liberar a palavra sobre a sua vida, meu irmão. Eu não sei o que você veio para receber aqui, mas o Senhor me colocou aqui para estar entregando. Então aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero liberar sobre a sua vida. E eu já quero começar assim liberando sobre a tua vida, que não importa o que possam falar de você, não importa se as pessoas, se o inimigo tem tentado mudar o seu nome, tem tentado mudar a
sua origem, não importa o que você tem vivido até aqui, isso não vai ser suficiente, isso não vai ocasionar dano nenhum sobre a sua vida, porque você tem uma identidade em Deus, você é alguém único para Deus, e nada que possam fazer vai mudar a sua identidade, amém? Glória a Deus. Avança um pouquinho comigo, lá em Daniel ainda, capítulo 3. Aleluias. Daniel capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1 agora também. Nós vamos ler um pouquinho, discorrer um pouquinho esses textos do livro de Daniel. Daniel 3, do 1 ao 15. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Verso 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Verso 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Verso 12. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Verso 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Amém? Aqui nós vemos um cenário que você talvez já conheça essa história, já tenha discorrido algumas vezes. E nós vemos esses 3 jovens ali, digamos, numa linha fina agora. Eles estavam ali diante não somente do rei, mas diante de toda aquela multidão, porque o rei havia emitido um decreto. Eles eram do alto escalão ali, eles já estavam exercendo algumas funções no meio daquele povo. E eles foram denunciados para aquele rei, porque eles não decidiram se prostrar diante daquela imagem. E o rei então chama eles e dá aquela intimada, bota eles na parede. Fala: ó, é verdade isso daí? Eu emiti um decreto e vocês estão aí sem fazer nada, vocês não vão se prostrar, não vão? Eu vou emitir de novo.
trazendo um pouquinho para o nosso diálogo, como seria naquela época. O rei falando com eles: ó, eu vou emitir de novo, mas se vocês não se prostrar, vai dar ruim para vocês. Que rei que vai ajudar vocês? Vai dar ruim. E agora eu quero que você viaje um pouquinho comigo até essa história e se coloque na pele deles. Nós vemos esses 3 jovens agora diante de uma decisão a ser tomada. Eles estavam diante de uma decisão, talvez fácil, talvez difícil, dependendo do ponto de vista, aonde eles poderiam decidir se eles renunciariam tudo aquilo que eles estavam vivendo, porque se nós formos olhar, eles estariam vivendo uma condição boa. Eles estavam tendo tudo do bom e do melhor, eles tinham um cargo, eles tinham uma patente, digamos assim. Eles estavam vivendo uma condição boa no meio daquele povo. E eles tinham diante deles uma decisão. Ou eles se prostravam diante daquela nova proposta e se rendiam àquela imagem, ou eles se mantinham firmes às origens e ao Deus que eles serviam. E aí muitas vezes a gente olha e fala: não, é fácil, pô, eu amo a Deus, pastora, é lógico que eu não vou me prostrar. Mas imagina, você aqui agora, entra uns caras armados aí, ó, se não negar agora, vai tomar um tiro na cabeça. Será que na hora da pressão a gente vai naquela pressão mesmo? Não tem uma fornalha de fogo, mas tem um 38, uma 12 na cabeça, alguma coisa do tipo. Qual seria a nossa posição? Então, só para você entender um pouquinho a dimensão disso, a situação que eles estavam naquele momento. E talvez eles estavam diante de uma oferta que talvez possa ter balançado eles, possa ter feito eles titubear, possa ter feito as pessoas em volta arregalar aquele olho e ficar aquele burburinho, aquele cochicho. E agora? O que vai acontecer? Será que eles vão ser doidos de negar, de continuar de pé desafiando o rei? Por que eles estão fazendo isso? Eu fico imaginando as pessoas ao redor, conversando e tentando entender. Porque isso eu já quero trazer sobre a sua vida, porque eu falei, o Senhor me colocou aqui para ministrar e eu quero liberar a palavra sobre a sua vida. Muitas vezes as pessoas ao seu redor não vão estar entendendo nada do que está acontecendo. E talvez você vai ser colocado diante de algumas propostas, meu irmão, que as pessoas vão olhar para você e vão falar: meu, por que ele está tendo esse posicionamento? Por que ele está tendo esse posicionamento? Por que ele não está se prostrando? As pessoas de fora não conseguem enxergar aquilo que você enxerga. As pessoas de fora não têm a visão que você tem. As pessoas de fora não vivenciaram, não vivem aquilo que você vive. E esses jovens, eles estavam ali. E muitas vezes, muitas pessoas, nós olhamos, nós vemos que diante de uma primeira proposta, diante de uma primeira oferta, se rende, se entrega, e acaba se desvirtuando, acaba saindo do caminho, e acaba até mesmo em alguns casos, tendo a sua vida ceifada, a sua vida perdida, por conta de uma proposta. E esses 3 jovens, eles estavam lá diante de uma mesma proposta. Nada difere eles de mim, de você. Quantas propostas você não recebeu até hoje, talvez? Ou quantas propostas você não viu alguém do seu lado receber e na primeira proposta aceitar e negar tudo aquilo que vinha vivendo com Deus? E hoje eu quero te levar a aprender junto com esses 3 jovens, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero te levar essa história para que você consiga aprender com eles da mesma forma que eu pude aprender. A nossa vida, meus irmãos, não é de agora as tomadas de decisões. Se nós formos olhar na palavra, não é uma exclusividade de Sadraque, Mesaque e Abednego. A nossa vida, ela é tomada de decisões diárias, decisões dia após dia. Eu queria poder chegar aqui para falar para você: meu irmão, a partir de amanhã você não vai ter proposta nenhuma que seja contrária à vontade de Deus. Eu queria. Mas o Senhor não chama a gente para viver, para pregar, para ministrar aquilo que a gente quer, mas aquilo que a palavra diz e aquilo que é verdade. E a verdade, meu irmão, é que vai ser proposta dia após dia. A verdade é que quando você pisar da porta para fora aqui, você pode receber uma proposta. Você vai ser colocado à prova para tomar uma decisão. E a pergunta é: o que você vai fazer diante dessa decisão? Qual decisão você vai tomar? Você vai se prostrar, você vai se entregar, você vai diante de uma pressão talvez social de todos à volta, se prostrando? Não, mas todo mundo faz. Aí nessas horas eu já lembro da minha mãe, já dizia minha mãe: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E hoje não é mãe dizendo, mas é o pai dizendo: você não é todo mundo. Hoje o pai está virando para você e está dizendo: você não é todo mundo. E talvez você está aqui, essa palavra está te fazendo lembrar de propostas que você recebeu, e você não entendia, por ser algo tão bom, por que não poderia ser verdade? E o Senhor, Ele manda te dizer: a verdade que Ele tem para você é maior do que a proposta que você recebeu.
A verdade que Ele tem para você é melhor do que todas as propostas que você recebeu, que porventura iriam te desviar e te desvirtuar do caminho dEle. Aleluias. Tomar uma decisão. E eles tinham essa decisão: se prostrar, trair o seu Deus e perder toda a bênção que estavam vivendo, ou renunciar tudo aquilo que parecia ser bom por amor a Deus. Essa era a proposta que estava diante deles. Mas esses 3 jovens, eles carregavam algo. Eles não tinham medo da morte. Antes o prazer deles estava no Senhor. Antes o prazer deles estava a amar ao Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta: do que você tem tido medo? Será que você tem tido medo da morte? Será que você tem tido medo de uma enfermidade? Do que talvez você tenha tido medo? Que nós possamos aprender com esses 3 jovens. Não tenha medo. Mantenha o seu prazer no Senhor. Mantenha o seu prazer em amar ao Senhor, em servir a Ele, em seguir firme. E joga toda fora esse medo. 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Que você carregue essa verdade. E esses jovens, eles tinham esse prazer, esse amor ao Senhor. Vamos continuar lá comigo em Daniel 3, a partir do versículo 16. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a partir do verso 16, ainda em Daniel 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, verso 18, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Aleluias, glória a Deus. E ali nós podemos ver que esses 3 jovens, eles dão um papo reto ali pro rei, né, Tony? Ó rei, a gente não tem que se justificar para você não. A gente não vai se prostrar não. Nosso Deus vai livrar a gente. Mas se Deus não livrar, fica sabendo que mesmo assim a gente não vai se prostrar. Uau. Sabe o que eu quero te dizer isso, meu irmão? Algo que eu tenho carregado há um tempo. Eu tenho até conversado com algumas pessoas próximas diante dessa palavra deles. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus não fizer nada, Ele já fez tudo, só se permanece firme, amando e servindo a Ele, porque aquilo que Ele tinha para fazer já foi feito na cruz do Calvário, que foi entregar o único Filho dEle, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, por amor a mim e a você. Então se Deus não fizer nada, que você tenha cravado isso no seu coração, se Deus não fizer nada, Ele já fez tudo. E aqui eles estavam dizendo basicamente isso para o rei. Falou: rei, se Deus nos livrar, se a gente tiver que enfrentar, não interessa o que vai acontecer, a gente não vai se prostrar. Que nós possamos aprender com esses jovens e carregar essa autoridade e essa confiança no Senhor. Que quando surgirem as propostas, surgirem os desafios, você possa bater no peito de verdade, como eles bateram no peito, e falar: eu não vou me prostrar, eu não vou ceder. E muitas vezes nós vamos ouvir: mas é só se prostrar, Deus conhece o coração deles. Deus conhece o coração, só que muitas vezes é necessária a atitude. Muitas vezes Deus vai permitir situações acontecer, porque Ele conhece o seu coração, mas Ele quer saber como é que estão as tuas atitudes. A fé sem obras, ela é morta. A fé, se eu não demonstrar ela, de nada vale. Então vão sim acontecer situações na minha e na sua vida, que vão ser para nos colocar à prova. Você pode se dizer: mas Deus, o Senhor conhece meu coração. Deus conhece, não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvida disso, que Ele conhece o teu coração. Mas Ele quer ver as tuas atitudes.
Ele quer ver através das suas atitudes, porque existem inúmeras maneiras de nós adorarmos e de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus. Assim como Ele demonstra o amor dele, a fidelidade dele de diversas maneiras sobre a sua vida, sobre a minha vida e a sua vida, por que com nós seria diferente? Por que nós só demonstraríamos, não, eu tenho fé, vou ficar só na fé, Deus conhece o meu coração, não preciso fazer mais nada. Não, Deus conhece o seu coração, mas Ele quer ver a sua atitude, Ele quer ver até onde você está disposto a ir por amor a Ele. Esses jovens estavam dispostos a enfrentar a morte por amor a Deus. E muitas vezes, vou trazer um pouquinho para o nosso contexto, talvez chegue aquela proposta profissional. Mas é só um negocinho, pastora, é só um negocinho. Aí você fala, mas é só um negocinho. Mas você sabe no teu coração que é errado, que vai desagradar o teu Deus. Ou não somente profissional, mas tantas outras coisas que pode, é só uma mentirinha, é só isso, é só aquilo, é só. De só em só você vai construindo um degrau para o inferno, meu irmão. E você vai negando a Deus diante como eu posso dizer? Diante das provações que o próprio Deus permite que eu e que você passemos, para ver até onde nós estamos dispostos a ir com Ele. Esses 3 jovens, eles poderiam, diante daquela situação, se prostrar ali. Deus conhece o coração, vamos se prostrar aqui, tá tudo certo, depois a gente segue a vida, tá tudo bem. Mas não é segue a vida, tá tudo bem. Ou a gente é, ou não é. Ou eu amo a Deus, ou eu não amo a Deus. E eles estavam dispostos a servir a Deus. E eu até anotei aqui, não se dobre, mesmo que as coisas não aconteçam como você esperava. Talvez esses jovens não esperavam isso acontecer. Talvez esses jovens estavam, eu não sei se eles estavam no meio da multidão, se eles estavam num canto, eles estavam lá, estava todo mundo lá, eles estavam lá. E talvez eles possam ter pensado, não vai dar nada, tem muita gente aqui, não vão nem ver que a gente... Eles não esperavam que alguém ia ver, denunciar. E talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida como você espera. Talvez algumas coisas não acontecem como você planeja, como você almeja. E aí diante dessas situações não estarem acontecendo, você começa a tentar encontrar caminhos para achar atalhos para conseguir vivenciar algo. Não se preocupe quando as coisas não estiverem acontecendo como você planeja, meu irmão. Deus sabe como está acontecendo e o planejamento dele é melhor do que o meu e o que o seu. De uma coisa eu posso garantir, posso liberar sobre a sua vida, melhor do que o seu planejamento, é o planejamento de Deus. O homem planeja o seu caminho, o homem planeja os seus planos, mas é Deus quem guia os seus passos. E esses passos, e os passos desses jovens, eles estavam sendo guiados por Deus. Vamos continuar lá um pouquinho agora, vamos pular lá para o verso 28. Daniel capítulo 3, no versículo 28 agora. Verso 28, disse então Nabucodonosor, desculpa. Vamos continuar a partir do 19, desculpa. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes dos seus exércitos amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 dos homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses, Verso 26, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores
governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Versículo 28. Vamos parar por aqui um minutinho. Aqui nós vemos o trecho da palavra quando esses jovens eles foram jogados na fornalha. E diante de uma postura, diante de um posicionamento, muitas vezes nós até se posicionamos com o coração, com a atitude da maneira certa, sabendo que Deus vai cuidar, que Deus vai livrar. Só que como nós ouvimos isso, nós ouvimos em diversas passagens, quando falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego aqui na fornalha, quando falamos de Daniel nas covas dos leões, Deus não vai te livrar da fornalha, Deus ele vai te livrar na fornalha. Se Deus tivesse impedido que eles fossem lançados na fornalha, nós não estaríamos aqui falando deles agora. Mas através da permissão de Deus, de deles terem sido lançados dentro da fornalha, nós estamos aqui ministrando essa palavra. E eu posso virar para você, eu posso te dizer e posso declarar sobre a sua vida. Não importa a fornalha que você está enfrentando, não importa o que você está vivendo neste momento. Ah, mas é muito difícil, Renan, você não tem ideia do que está passando na minha vida. Ah, Renan, você não tem ideia do que eu estou vivendo. Meu irmão, eu não tenho ideia daquilo que você está vivendo. Eu realmente não tenho ideia dos seus problemas. Eu realmente não tenho ideia da sua fornalha, daquilo que está sendo difícil na sua vida. Mas uma coisa eu posso te dizer e eu posso enxergar na sua vida. Eu vejo que Jesus ele está contigo nessa fornalha. Eu posso dizer sobre a sua vida que você não está sozinho. Há um segundo homem com você, porque se ele permitiu, ele te acompanha até mesmo na fornalha, e ele está lá com você. E a fornalha não é lugar para você sofrer, a fornalha é lugar para você dar a mão para ele, para você abraçar ele, para você saltar, para você dançar, para você se alegrar, porque você vai sair dançando, se alegrando e saltitante nessa fornalha, porque Deus está contigo. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, você não precisa ter medo da fornalha. Você precisa ter medo e a preocupação de estar sozinho na fornalha. Agora, se você sabe o Deus que você serve, se você tem o entendimento, a sua fidelidade em Deus, você sabe que você está servindo, que você está vivendo, o seu coração vai estar em paz, porque não importa se você vai estar dentro da fornalha, não importa se você vai estar fora da fornalha, o que importa é que você sabe que se você estiver lá dentro, Ele vai estar contigo. Se você estiver lá fora, Ele vai estar contigo. Se você estiver em problemas, Ele vai estar contigo. Se você estiver com dificuldades, Ele vai estar contigo. Se você estiver na alegria, Ele vai estar contigo. Em todo o tempo, Deus está contigo. Em todo o tempo, meu irmão. E esses jovens, eles tinham isso no coração. Eles não se importavam, falaram: rei, não importa, não sei o que vai acontecer, pode jogar na fornalha, pode fazer o que for, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos render, nós não vamos adorar essa imagem. Nós sabemos o Deus que nós servimos. E nós olhamos lá atrás, esses jovens eles foram influenciados, tentaram ser influenciados a mudar. Mudaram o nome deles, tentaram mudar a história deles, a origem deles, mas não conseguiram mudar aquilo que eles tinham dentro do coração deles. Não conseguiram mudar a fé deles, não conseguiram mudar o relacionamento, a fidelidade que eles tinham com Deus. Podem mudar tudo ao seu redor, meu irmão. Podem tentar mudar seu nome, podem tentar mudar a sua vida, podem tentar mudar tudo, mas nunca vão conseguir mudar a sua identidade. Você é filho, e um pai sempre está com o filho. O pai sempre está com você. E a fornalha, meu irmão, muitos carregam como um lugar de dificuldade, um lugar de queimar, um lugar de morte. A fornalha ela não vai te queimar, a fornalha ela vai te promover. Volta comigo para o texto, vamos lá em Daniel 3, vamos continuar agora, é o último trecho, já estamos caminhando para o fim. Daniel 3, a partir do verso 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Eu vou voltar um pouquinho antes de continuar nesse texto.
Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Se atenta agora, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Eu vou parar por aqui, meu irmão, eu já vou continuar, mas eu preciso parar e te dizer, o Senhor, Ele está te chamando para desafiar o que for por amor a Ele. O Senhor, Ele está desafiando para desafiar quem seja que for, qualquer proposta que o inimigo colocar na sua vida. Ai, Renan, mas não mexe com o diabo, meu irmão. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior as propostas que eu tenho de Deus do que as propostas que o mundo me oferece. Maior aquilo que o Senhor tem preparado para mim do que aquilo que o mundo pode me oferecer. Então nós temos que sim bater no peito e desafiar e ter a autoridade de dizer: eu não vou me prostrar. E aqui é a palavra, não é o Renan que está dizendo, é a palavra. Confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar o Deus que não fosse o seu próprio Deus. Verso 29. Por isso eu decreto que todo o homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Pois nenhum outro Deus é capaz de te livrar dessa maneira. Pois nenhum outro Deus é capaz de te guardar nessa maneira. Pois nenhum outro Deus é capaz de te conduzir, assim como Ele tem te conduzido, te guardado, protegido a sua casa, assim como o nosso Deus tem feito sobre a sua vida. Nenhum Deus é capaz. Aleluia. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. A fornalha, ela não vai te queimar, meu irmão. A fornalha, ela vai te promover. A fornalha não é para morte, a fornalha é para gerar vida. A fornalha, muitas vezes nós ouvimos muito uma frase que está muito: respeita o processo para viver o propósito. Respeita o processo para viver o propósito. Não, vive o processo respeitando o propósito. Viva o processo respeitando o propósito. O processo não é menos importante do que o propósito, porque sem o processo, se eu não aceitar viver o processo, eu não vou alcançar e não vou conseguir viver o propósito. Então viva o processo respeitando o propósito. Eles respeitaram aquele processo de passar pela fornalha, e a fornalha não causou morte neles, mas a fornalha promoveu a vida desses 3 jovens. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Obedecer e ser fiel é uma questão de escolha, meu irmão. Se o louvor quiser, pode ir subindo, eu estou caminhando para o final já. Obedecer e ser fiel é uma questão de escolha. É uma decisão que o Senhor coloca para mim e para você. Nós vimos que esses 3 jovens, eles ficaram lá e eles tiveram que tomar uma decisão. Estava nas mãos deles, ninguém poderia fazer por eles. Ou eles se prostravam ou eles permaneciam de pé. Ou eles se negavam a servir aquele Deus, ou eles permaneciam de pé adorando o Deus deles. Obedecer e ser fiel é uma escolha. E é uma escolha diária, como eu disse para você. Eu queria poder te dizer que você não vai ter essa proposta, que você não vai ter esse desafio para sempre. Mas vai ter, hoje mesmo é capaz de você passar por aquela porta e você ter que tomar essa decisão. É um desafio, uma decisão diária. São propostas diárias e desafios diários que nós temos que vencer dia após dia. Cabe a mim decidir se eu vou obedecer e eu vou ser fiel ou não. Eu não posso fazer isso por você. Pastora Érica não pode fazer isso por você. Líder nenhum aqui pode fazer isso por você. Pastora não pode fazer por mim. O bispo não pode fazer por mim. Eu tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso. É uma decisão que nós temos que fazer. Ninguém poderia fazer isso por aqueles jovens. Eles estavam ali. E agora? Se prostra ou não? Eu não vou me prostrar, porque eu sei qual é a minha identidade. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu tenho vivido. Seja fiel a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Obedeça a palavra.
E assim como diz nesse último versículo, então o rei ele promoveu a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim como nós colocamos aqui no tema, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fidelidade gera honra. A fidelidade desses 3 jovens gerou honra sobre a vida deles, através de uma decisão onde eles decidiram ser fiéis. Eles decidiram ter a fidelidade, manter a fidelidade deles em Deus. Eles decidiram ser fiéis e a fidelidade gerou a honra. Eles foram honrados diante de reis, diante de prefeitos, diante de líderes, diante de toda aquela nação babilônica. 3 jovens de Deus que se posicionaram, se negaram a negar o seu próprio Deus, se negaram a se prostrar a outros deuses. Eles foram honrados por conta da fidelidade que eles tiveram e a decisão que eles tiveram de ser fiéis a Deus. Meu irmão, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. A fidelidade ela vai gerar honra sobre a sua vida. Não se preocupe o que vai acontecer no caminho. Viva o propósito. Viva o processo. Viva o processo respeitando o propósito. Viva o processo, não importa qual seja. Às vezes o processo vai ser fácil, só que vai ter vezes que os processos vai ser difícil. Vai ter momentos que você vai ser pego, vai ser amarrado, vai ser amordaçado, vai ser jogado na fornalha. Mas meu irmão, amarrado, amordaçado, salta na fornalha, dança na fornalha, adora na fornalha, porque Deus vai estar contigo. Ele vai estar contigo lá dançando e saltitante. Eles tinham uma identidade assim como você tem uma identidade. Eles decidiram manter os seus próprios princípios, os princípios de Deus na vida deles. Eles decidiram manter os princípios de Deus na vida deles. Vocês lembram lá no começo que mudaram o nome deles? O nome deles se referiam tudo à adoração a Deus. Jeová tem sido gracioso, quem é igual a Deus, e Jeová tem o ajudado. E esses nomes, estudiosos não conseguiram chegar a uma definição específica dos nomes deles de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas se referia a deuses pagãos, à adoração pagã naquele tempo. E eu quero te perguntar agora, a maioria das pessoas hoje conhecem eles como Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego? Sadraque, Mesaque e Abidnego, o nome babilônico. Mas quando você se lembra deles, do que você se lembra? Do que você se lembra? Meu irmão, não sei se você conseguiu pegar, pode ficar de pé. Eu não sei se você conseguiu entender isso, mas eu vou te explicar. Mesmo que mudem o seu nome, mesmo que tentem mudar a sua identidade, mesmo que tentem adulterar a sua identidade, você não vai ser lembrado por essa adulteração que tentaram fazer na sua vida, mas você vai ser lembrado pelo propósito de Deus que vai se cumprir e que se cumpre sobre a sua vida. Hoje nós olhamos para esses jovens, nós quando falamos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós lembramos. Quando nós falamos talvez Ananias, Misael, Azarias, quem são esses? E eram nomes que adoravam a Deus, mas mesmo que sejam nomes babilônicos, que seria para adorar deuses pagãos, quando nós lembramos deles, até hoje, milhares e milhares de anos depois, o nosso Deus, o Deus de Ananias, Azarias e Misael, continua sendo adorado, continua sendo exaltado, de geração em geração, mesmo com seu nome mudado. O propósito de Deus na vida deles se cumpriu, e aquilo que eles tinham como identidade, Jeová tem sido gracioso, Deus foi gracioso na vida deles, e nós podemos lembrar hoje, quem é igual a Deus? O próprio rei disse, quem é igual ao Deus deles? Quem pode fazer o que o rei deles, o que o Deus deles fez? E o último nome, Jeová tem o ajudado, e nós lembramos deles e nós falamos, Jeová tem os ajudados. E é dessa maneira que o Senhor ele vai liberar ele libera sobre a sua vida. É dessa maneira, são esses os planos e os propósitos que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Eu não sei na sua caminhada como tem sido. Eu não sei se na sua jornada, na sua vida, o seu nome porventura foi mudado algumas vezes. Se você se perdeu, se você se destoou por alguma forma. Mas uma coisa eu quero te dizer, mesmo que isso tenha acontecido, as pessoas vão olhar para você, as pessoas olham para você e elas enxergam a Deus, e Deus continua sendo exaltado sobre a sua vida, porque este é o propósito para o qual você foi criado. Você tem uma identidade. Igreja, vocês têm uma identidade de filhos. Eu e você somos filhos.
Não importa o que aconteça, não importa a fornalha que nós possamos entrar, não importa o que as propostas que possam aparecer no caminho, se eu permaneço firme diante do Senhor, o propósito de Deus ele se cumpre. O propósito de Deus ele se cumpre sobre a minha vida e sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, feche seus olhos. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo te ministrar. Oh. O Espírito Santo ele está visitando alguns corações aqui. Eu não vou ministrar, eu quero que você apenas feche seus olhos. Eu não sei se você pode sentir, mas o Espírito Santo ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo ele está ministrando vidas nessa noite. O Senhor ele está ministrando, o Espírito Santo está ministrando alguns corações que talvez estavam se sentindo com a sua identidade corrompida. E o próprio Espírito Santo é quem vai te ministrar agora. O louvor ele vai ministrar, ele vai trazer um cântico. Mas eu quero que você sinta o Espírito Santo te ministrar, meu irmão. Sinta o Espírito Santo te ministrar, igreja. O homem pode fazer muitas coisas, mas ninguém pode fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E hoje o Espírito Santo ele me diz que ele quer te ministrar. Eu posso ouvir o Espírito Santo dizer: Renan, você não vai ministrar mais nada, você não vai fazer apelo, porque eu já estou fazendo. Por isso feche os seus olhos e sinta o Espírito Santo fluir sobre a sua vida e deixa ele te ministrar.